Oi pessoal, tudo bem? Professor Marlon aqui de volta e hoje um assunto muito legal de física. Nós vamos falar sobre o primeiro movimento, o movimento retilíneo uniforme. Quer entender, quer aprender, quer sacar melhor como é que esse movimento funciona para você arrebentar nas provas? Então, vem comigo. Vamos lá, hora de falar um pouquinho sobre MRU, tá? Primeira coisa importante, Marlon, por que ele tem esse nome? Bem, é um movimento que ele é retilíneo, então a trajetória é sempre uma linha reta, daí esse nome. Ah, isso é legal? É, muito legal, porque como a trajetória é retilínea, significa que os deslocamentos da trajetória são coincidentes, então a gente não precisa ficar muito preocupado porque não vão aparecer trajetórias circulares, por enquanto, ou curvas, né, por enquanto, nesses exercícios. Então isso já te dá uma leveza no movimento. A palavra mais importante aqui que eu quero que você tenha muita atenção é a palavra uniforme. Gente, vamos bater um papo aqui. Quando eu falo que o movimento é uniforme, o que eu estou querendo te dizer com isso? Eu estou querendo te dizer que a velocidade ela tem um módulo constante, ou seja, o valor da velocidade não vai mudar durante o seu exercício, durante a sua análise daquele movimento. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um carro passando na minha rua, eu estou parado ali na frente, na calçada, observando, e vamos supor que durante o momento em que eu observo o carro, a velocidade dele se mantém com 60 km por hora. Ora, se essa velocidade se manteve com 60 km por hora durante todo esse tempo que eu estou observando, eu encaro aquilo como um movimento uniforme, porque não houve mudança no valor da velocidade. Beleza? Então ele é um movimento fácil de ser entendido na sua ideia inicial, no seu ponto de partida, tá? Mas o que eu preciso entender para iniciar bem esse estudo? Primeira coisa, já que a velocidade é constante, você vai poder aproveitar aquela formulazinha da nossa aula de velocidade média, que eu espero que você tenha assistido. Se não assistiu, corre lá, assista a aula, depois vem para cá de novo. Bem, quando eu falo de velocidade média, eu falo que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Só que como agora a velocidade é fixa, é constante nesse movimento, essa velocidade média vai ser a própria velocidade. Imagina, eu vou fazer uma analogia aqui com você. Imagina que você está na escola e você tem lá os seus 4 bimestres tradicionais, né? E você tira, sei lá, 8, 8, 8 e 8. Ora, se você tirar 8 em todos os bimestres, eu não preciso nem me preocupar, a sua média final vai ser 8. Por quê? Porque, na verdade, não houve variação desse valor durante o tempo. Você manteve esse valor fixo durante todo o tempo. Bem, dito isso, o que eu preciso que você entenda? Já que a velocidade vai ser constante, você vai ter, então, ter essa velocidade podendo usar a mesma fórmula que você usa para a velocidade média, o bom e velho ΔS sobre ΔT, a gente pode abrir essa fórmula. A gente pode melhorar um pouquinho essa expressão. Lembra que ΔS, lembra que todo delta é variação. Então esse ΔS quer dizer que eu vou ter uma posição final menos uma posição inicial. E o meu ΔT significa que eu vou ter um tempo final menos um tempo inicial. Lembrando que esse tempo inicial a gente geralmente torna ele arbitrário como zero. A gente considera ele a partir de um tempo zero, para começar a abrir a contagem do estudo do movimento a partir dali. Então por isso que ele acaba sumindo. Quando você cruza aqui rapidinho comigo, você vai ficar com S menos S0 igual a V vezes T. E aí, passando esse menos S0 para o outro lado, S é igual a S0 mais VT. Pode ser que você tenha ouvido falar, a famosa equação do sorvete, não é verdade? Então, mas o que cada elemento desse quer dizer? Porque isso é importante, gente. É importante que você entenda o que cada elemento desse quer dizer, para que você não se perca na hora da interpretação do exercício. Então, por exemplo, o S significa minha posição final. O S0 é minha posição inicial. O V é minha velocidade e o T é o tempo referente àquela posição final que eu estou julgando. Vale lembrar, né, que esse S0, que é a posição inicial, ele se torna então um valor fixo, porque você sabe ele desde o início do exercício, por exemplo, né, ou você descobre ele por alguma informação dada no texto, ou gráfico, e a velocidade, como nós dizemos, vai ser constante. Então você tem que o espaço ele varia em função do tempo. Em outras palavras, a posição S torna-se dependente do tempo. Então se eu falar para 3 segundos eu tenho uma posição. Se eu falar para 5 segundos essa posição já não é mais a mesma. Houve uma alteração dessa posição. E é aí que tem uma parte importante que eu queria conversar com você. Quando a gente fala dessa função que você está vendo aqui de posição, dessa equação de posição, é perceptível que ela se torna para a gente uma função de primeiro grau. Uma função que é uma reta quando a gente traça o gráfico. E esse estudo desse gráfico de posição por tempo é que a gente queria comentar porque é importante para você na hora de um exercício,
na hora de uma questão mais elaborada, mais informativa. Então, por exemplo, eu queria começar falando um pouquinho sobre gráfico com você. E quando eu falo de gráfico, eu falo de dois modelos de gráfico, principalmente no MRU. Um gráfico de posição por tempo e um gráfico de velocidade por tempo. Quando eu falo do gráfico de posição por tempo, o que vai acontecer aqui? Então vamos lá. Aqui tem um gráfico de S por T, posição por tempo. Como eu te apresentei, essa função é uma reta. Então você vai ter um gráfico de primeiro grau com uma reta, que pode ser crescente ou pode ser decrescente. Pessoal, se essa reta é crescente, significa que eu estou aumentando posições com o passar do tempo. Você pode identificar isso nesse primeiro gráfico. Olha, o tempo está passando e a posição está só aumentando. Se essa reta é decrescente, ela está decaindo, o que está acontecendo? Quer dizer que com o passar do tempo a posição está diminuindo. A gente usa essa informação para classificar esse movimento em progressivo, quando eu falo de progresso, ou seja, eu estou aumentando a posição com o passar do tempo, e retrógrado, que fala de um regresso, de você estar retrocedendo, retornando, voltando, enfim. Ou seja, eu estou diminuindo a posição com o passar do tempo. É muito importante você lembrar que isso significa então que você vai ter uma sinalização para a sua velocidade. Ela vai ser positiva no movimento progressivo, porque nós temos um ΔS positivo, essa que é a verdade, e ela vai ser negativa no movimento retrógrado, porque nós temos um ΔS que é negativo e isso vai acompanhar para você na equação de velocidade, tá bom? Agora, o que é legal de comentar, além de você poder identificar o movimento como progressivo ou retrógrado no movimento uniforme através do gráfico ST? Ele tem uma utilidadezinha bem legal. Ele pode te ajudar a acessar a velocidade muito rápido e até mesmo pela ondulação. E olha que coisa maneira então aqui. Eu coloquei aqui um exemplo de um progressivo para você ter. Aqui está aqui a posição inicial, aqui está a posição final, aqui está o tempo final e o tempo inicial eu contei como se ele partisse do zero. Bem, quando nós traçamos o gráfico como eu fiz anteriormente, você observa uma coisa bem interessante. Eu consigo compor um triângulo retângulo a partir da angulação dessa reta em relação ao eixo do tempo. Então, olha que maneiro, eu consigo compor um ângulo entre a equação da reta e o eixo do tempo. Quando eu olho para esse ângulo que eu chamei aqui de θ, eu percebo que o cateto que está de frente para ele é o meu ΔS, é o meu deslocamento, tá vendo? E o cateto que está adjacente a ele é o meu ΔT. Ora, lá nas aulas de trigonometria, a gente aprende uma coisinha no triângulo retângulo interessante. A gente aprende que a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, se eu pegar esse cateto oposto, que é o meu ΔS, e dividir pelo meu cateto adjacente, que é o meu ΔT, esse ΔS sobre ΔT, pelo que nós vimos agora há pouco, é a minha velocidade. Então, adivinha? Eu entendi que a tangente é igual à velocidade num gráfico ST, e aí eu consigo mandar bem nessa interpretação. Pode ser que você precise disso no exercício. Pode ser que numa certa questão você consiga achar mais rápido a velocidade se você já tiver o ângulo, muitas vezes descrito no gráfico. Às vezes um ângulo conhecido ou alguma informação que facilite descobrir essa tangente para você no exercício. Então vale a pena lembrar disso como uma dica interessante para você. Agora, vamos embora ver o nosso outro gráfico, o gráfico VT? E agora é a hora de falar do gráfico VT. Vamos embora? Não falei que ele vinha? Chegou. Quadrinho novo para você. Como é que funciona esse gráfico? Ele é o queridinho de prova, tá, pessoal? A gente observa que na maioria dos vestibulares, quando você passa para dar uma olhada no movimento uniforme em si, há uma grande cobrança do gráfico VT, então ele acabou assumindo uma importância muito grande no nosso estudo por causa disso. Bem, o que ele tem de tão legal, o que ele tem de tão interessante? Porque a princípio você pensa assim, poxa, Marlon, eu vou desenhar um gráfico em que a velocidade é fixa, constante. O que tem de tão mágico, né? Tão legal nisso daí? O que tem é o seguinte, é que quando você traça a velocidade constante, você observa que a área desse gráfico quer falar alguma coisa com você. E aí que está a parte legal. Aqui, claro, o formato geométrico que você tem, ele se assemelha a um retângulo, por exemplo. Como é que é a área de retângulo? Base vezes altura. Repara, pessoal, a minha base é o meu ΔT e a minha altura é o V. Então, quando eu faço a área daquele gráfico, eu, na verdade, estou fazendo matematicamente base, ΔT, vezes a altura, que é o V.
Só que é quando eu vou escrever, quando eu vou montar isso, para dizer que a área é igual a base vezes a altura, eu observo uma coisa interessante. Ué, eu já vi isso. Ora, eu já vi isso há alguns minutos atrás, porque eu vi que V era ΔS por ΔT. Então, cruzando, o meu V vezes ΔT nada mais é do que o meu ΔS. Então, eu percebo que o meu ΔS é justamente esse produto VT. E é por isso que a gente diz para você que esse gráfico é tão importante, porque a área do gráfico VT, ela traduz para você o deslocamento, ela te dá o deslocamento. Por que todo professor gosta de colocar numericamente? Esse Nzinho está aqui em cima. Por quê? Nem sempre essa velocidade será positiva. Lembra que aqui eu dei um exemplo e coloquei uma velocidade acima do zero, do eixo. Tá? Então eu escolhi um valor de velocidade positivo. Eu poderia sim ter pego um valor de velocidade abaixo aqui do eixo, tá? Não seria problema nenhum. Só que óbvio, área de figura geométrica na matemática não pode assumir valor negativo. Eu não tenho uma área negativa na minha matemática básica. Mas o ΔS pode ser negativo. Por isso que a gente chama atenção para essa questão da sinalização. Então a área, ela te dá o módulo do deslocamento. Ela te dá o valor do deslocamento sem se preocupar com o sinal. O sinal, ele vai ser responsabilidade da velocidade. Então, se você olhou que a sua velocidade é negativa, o seu ΔS é negativo nesse caso. Se você olhou que é positivo, obviamente o ΔS também vai te indicar isso para que a velocidade, né, esteja coerente com isso daí, tá bom? Então, só toma cuidado para não dar bobeira nisso daí na hora de fazer exercício, né? É uma percepção importante. Falando importante, tem uma outra coisa também que é legal de comentar e que vai te ajudar muito. Quem é que nunca se envolveu naqueles exercícios de perseguição, né? Um trem sai de não sei da onde, da cidade A com uma velocidade tal, tal hora, e tem um outro trem na mesma reta com velocidade tal, que está não sei quanto de distância, eu quero saber quanto tempo um trem alcança o outro. Então, aquelas famosas questões de perseguição, de encontro, acabam virando, na verdade, uma tormenta para algumas pessoas. E tudo, às vezes, gente, porque a gente acaba levando a solução da questão para o caminho mais complicado. Então, vamos pensar diferente? Vamos pensar um pouquinho fora da caixinha para a gente poder entender isso de maneira mais prática? Existe um conceito por trás aqui que pode te ajudar muito a se livrar da dificuldade dessas questões, que é o conceito de velocidade relativa. É um conceito muito bom de ser usado no movimento uniforme. Por quê? Vamos lá. O que é a velocidade relativa? A velocidade relativa literalmente é a velocidade de um corpo em relação ao outro. Ou seja, você afere a sua velocidade levando como referencial o outro. Então, quando você compara a sua velocidade em relação ao outro, vamos dizer assim, eu estou aferindo isso como uma velocidade relativa. Então, na verdade, toda vez que eu ando de carro, eu estou fazendo isso de certa forma. Quando você olha para o painel do carro, está lá 60 km por hora, mas em relação a quê? Em relação ao piso, por exemplo, ao asfalto, ao calçamento, né? A uma árvore que está supostamente parada ali no meio-fio. Então você tem uma certa aferição em relação a alguma coisa. Mas e se eu comparasse isso com dois móveis, com dois corpos que estão com velocidades constantes? Como que eu poderia fazer esse processo acontecer? Aí está a parte legal. Você pode fazer desse jeito. Se os corpos estiverem no mesmo sentido, ou seja, indo para o mesmo, né, lado, vamos falar assim, eu tenho então que a velocidade relativa, literalmente, ela vai ser a diferença entre os módulos dessas velocidades. Gente, é bom prestar atenção que eu tirei a setinha de vetor quando eu escrevi aqui dentro, porque eu estou falando do módulo das velocidades. Eu não estou me preocupando com o sinal que possa vir descrito no enunciado, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um veículo lá, vamos imaginar, 30 km por hora e o outro vindo a 70 km por hora, então 70 e 30, então eu tenho uma diferença entre eles de 40 km por hora, tá? Então a velocidade relativa ela vai medir essa diferença de velocidade de um corpo para o outro, que literalmente é a diferença entre os módulos se eles estiverem no mesmo sentido. Mas imagine se eles estiverem vindo um contra o outro, né? Como uma estrada, uma rodovia de mão dupla, por exemplo, que às vezes tem um carro vindo uma mão aqui e o outro vindo paralelo aqui no sentido oposto. Como é que funciona isso no caso dos sentidos opostos? Muito fácil também. Caso os corpos tenham sentidos opostos, como está aqui descrito para você, o que você vai ter é a soma dos módulos. Então, por exemplo, se esse carro estava 70 e esse estava 30, em vez de diminuir esse 70 menos 30, como eles são opostos, eu vou somar.
Então 70 mais 30. Ah, tem uma lógica para isso? Tem, e é fácil de entender. Pensa numa situação como essa que eu falei aqui agora. Esse cara está a 70 km por hora. Então, em uma hora, ele consegue avançar 70 km, no caso, indo para a direita. O outro está a 30 km por hora. Então, naquela mesma uma hora, ele consegue avançar 30 km vindo para a esquerda. Então, olha que legal. Em uma hora, esse que estava à direita se aproximou 70. O outro que estava vindo para a esquerda se aproximou 30. Então, juntos, eu observo que houve uma aproximação de 100 km em uma hora. Por isso que a gente fala que é um somatório. Diferente do que aconteceu aqui. Ah, mas como isso funciona numa questão? Como é que eu vou aplicar isso? Quer um exemplo legal? Aqui do seu lado. Então, dá uma olhadinha comigo aqui para você ver como isso pode ser mais simples, como isso pode ser muito mais leve do que você imagina. Aqui nós temos um veículo a 80 km por hora indo para a direita e um outro veículo também indo para a direita, só que mais à frente, a 60 km por hora. A distância entre eles é de 100 km, então eles estão separados por uma distância de 100 km, um está a 80 e o outro está a 60. E eu quero muito saber qual é o tempo que leva para o veículo que está mais rápido alcançar o que está mais lento. Tá? Então eu preciso muito saber isso. Como é que eu posso fazer isso usando o conceito de velocidade relativa? Para que isso fique mais fácil, para que isso fique mais prático. Muito simples. Você vai pegar aqui, que a velocidade relativa, como qualquer velocidade de movimento uniforme, ela ainda é um ΔS sobre ΔT. Então você continua usando a fórmula que você conhece. A diferença é que agora você vai usar um ΔS relativo. O que é isso, Marlon? É um ΔS que vai ser a diferença de posição entre os corpos que você está analisando a partir daquele momento. Então olha que legal. Como eles estão no mesmo sentido, eu vou usar a regra da subtração dos seus módulos. Então nós vamos fazer 80 menos 60. E eu já sei que a distância relativa entre eles, ou seja, que a distância que os separa, é de 100 km. Então, de maneira muito tranquila, 20. Fazendo a nossa regrinha aqui. E aí, 5 horas é o tempo que você tem para separar ali, para que ocorra esse encontro. Mal, é fácil de ver isso sem fazer conta quando é pequeno? Pensa. Se o carro que está vindo atrás está a 80 km por hora e o carro que está vindo à frente está a 60 km por hora, você percebeu que o carro que está vindo mais rápido tem uma vantagem de 20 km por hora? Ou seja, ele anda 20 km a mais em cada hora. E aí que está o segredo. Ele precisa bater uma diferença de 100 km, que é o que ele está atrás. Então ele precisa bater 100 km, ele é capaz de abater 20 km a cada hora. Então se ele é capaz de encurtar a distância 20 km a cada hora, se eu tenho 100 km, eu tenho 5 vezes esse 20. Por isso que são 5 horas. Então dá para fazer quase que com uma ideia de regra de 3, essa que é a verdade. E isso só precisa que haja um bom entendimento, uma boa interpretação do conceito de velocidade relativa. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, curta, compartilhe, divulgue para que mais pessoas consigam ter acesso. Continue seguindo e nós vamos ainda mais à frente com muita coisa boa vindo por aí. Um abraço, pessoal!